Olá pessoal, nosso tema de hoje é recrutamento e seleção e a inclusão de diversidade. Como eu já contei aqui nesse canal para vocês, faz 25 anos que eu tenho o privilégio de trabalhar com recursos humanos e com gestão de pessoas, e nesse meu trabalho eu faço a preparação de selecionadores de pessoas. Então aqui eu estou falando de líderes que aprendem a fazer o processo de recrutamento e seleção, e também de profissionais de gestão de pessoas, de recursos humanos, de gente em gestão, como vocês quiserem chamar, que também aprendem essas técnicas de recrutamento e seleção que são tão essenciais não só para fazer a seleção das pessoas na empresa, mas também para aprender a identificar comportamentos em clientes, fornecedores, parceiros e na vida, né? Quem são os parceiros que a gente quer ter na vida? E quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente automaticamente já está falando da inclusão de diversidade, porque não tem como a gente fazer a inclusão de diversidade nas nossas empresas sem ser através do processo de recrutamento e seleção. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te contar alguns segredos que podem facilitar a inclusão de diversidade aí na sua empresa. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre o recrutamento e seleção e a inclusão de diversidade logo depois da vinheta. Bom, o nosso primeiro segredo aí para fazer um bom recrutamento e seleção e fazer a inclusão de diversidade é a gente lembrar que nós nos incluímos mutuamente. Então, antigamente se tinha uma ideia assim de nós, engenheiros brancos, incluímos as outras pessoas porque nós somos boas pessoas, né? E a gente vê que esse conceito caiu totalmente por terra, porque hoje a gente sabe que nós nos incluímos mutuamente, né? Então, assim como homens engenheiros brancos têm a sua diversidade, todas as outras pessoas são diversas. Então, por isso a gente se inclui mutuamente, né? Então, se a gente pegar o meu caso, né? Eu sou uma mulher, já é uma questão diversa, canhota, né? Teria sido queimada na antiguidade numa fogueira, porque as mulheres canhotas eram consideradas bruxas, né? Porque mulheres canhotas são muito intuitivas e nós sabemos disso. Além disso, né, eu tenho a minha alergia alimentar, que todo mundo conhece as minhas marmitas que eu levo junto, né? Um quadro de artrite psoriásica, psoríase. Então, se a gente for olhar bem, todos nós temos as nossas questões específicas, então todos nós somos diversos. Então a gente tem que parar com essa postura de nós os bons incluímos as minorias, para todos nós nos incluímos mutuamente, o que inclui as minorias também, né? Bom, eu deixei aqui nesse canal um vídeo super legal que vai te ajudar a entender a questão da diversidade e também da cultura organizacional. Na verdade, são dois vídeos sobre fit cultural. Então, os vídeos se chamam Fit Cultural, o que é fit cultural e como avaliar o fit cultural. E é essencial a gente entender o fit cultural para conectar com o processo de recrutamento e seleção. Então, eu vou deixar o link do vídeo 1, que são duas partes, aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, antes da nossa segunda dica, o segundo segredo aí para o recrutamento e seleção com a inclusão de diversidade, eu queria te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, aí no grupo do WhatsApp da sua empresa, e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a inclusão de diversidade e o processo de recrutamento e seleção aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, uma das coisas que todo mundo que já fez preparação para recrutamento e seleção ou que participou de processos seletivos comigo sabe é que não existem dois processos seletivos iguais. Então, um processo seletivo ele vai ter que ser customizado
ao perfil dos candidatos que eu vou receber e das competências que eu preciso avaliar. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de recrutamento e seleção para um público operacional, eu não vou constranger essas pessoas com textos longos, né? Então, eu vou adaptar as minhas atividades à atividade que aquela pessoa vai exercer e também ao perfil do candidato. Porque uma das coisas que a gente sempre trabalha na ética no processo seletivo é você não colocar os candidatos em situações constrangedoras. Uma outra questão é assim, ó, se eu vou receber pessoas que têm algum tipo de deficiência física, eu vou precisar adaptar as minhas atividades às necessidades desse público. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, para a gente ter um processo seletivo que seja ético e que faça com que os candidatos possam se sentir à vontade, né, que é uma parte muito importante do processo de recrutamento e seleção. Por falar nisso, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Recrutamento e Seleção, contrate as pessoas certas. Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Bom, já que a gente está falando de fit cultural, eu lembrei de um artigo que eu deixei no blog da Synchrony chamado Cultura Organizacional como Fonte de Lucro. Então, nesse artigo eu trago contribuições muito importantes sobre como a cultura da sua empresa pode se tornar efetivamente, na prática, uma fonte de lucro. E muitas empresas acabam não aproveitando isso. Então, eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler depois. E lembrando que lá no blog da Synchrony você tem uma série de materiais, vários deles gratuitos, outros vídeos, outros artigos que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. Bom, a minha dica agora é muito importante porque assim, ó, você para ter a inclusão de diversidade nas empresas, você precisa ter necessariamente um diálogo em torno desse tema. Então, na Synchrony, a gente trabalha essa questão em duas áreas de negócio. A primeira é a gestão estratégica das pessoas, em que a gente trabalha aspectos da cultura organizacional e do processo de recrutamento e seleção. E também na nossa área de negócio chamada Ética Empresarial e Valores Organizacionais, porque a gente faz todo um processo de educação em valores organizacionais e educação para a ética, né? Porque a gente fazer a inclusão de diversidade nesse conceito que eu falei para vocês, né? Que todos nós nos incluímos mutuamente, é uma questão ética. E é interessante observar, né, como algumas culturas organizacionais ainda têm muita dificuldade de fazer a inclusão de pessoas das chamadas minorias. Bom, aí a gente vê o quanto a educação para a ética, para valores e a inclusão de diversidade, ela não, muitas vezes não está ainda incorporada na cultura organizacional. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma ampliação de consciência desses líderes para que eles comecem a dar o exemplo, né? Porque, gente, preconceito é um negócio inaceitável nos dias de hoje, né? Sempre foi e é cada vez mais. Então, é muito importante que exista esse processo de educação dentro da cultura organizacional, se você quiser ter uma cultura organizacional de inclusão e de diversidade. Antes da nossa quarta dica, eu queria te lembrar que a Synchrony está nas redes sociais. Então a gente tem páginas nas principais redes sociais e a gente publica conteúdos todos os dias ou quase todos os dias. Então basta você acessar em qualquer uma dessas redes sociais ou em todas elas e buscar por Synchrony Consultoria e se tornar um seguidor da Synchrony. Você não paga nada para fazer isso. Bom, a nossa próxima dica é o seguinte: quando você faz a inclusão de diversidade, você faz lá o processo de recrutamento e seleção, é importante que o processo de ambientação, de integração desses novos contratados, né, que foram selecionados lá no processo de recrutamento e seleção, sejam também customizados às necessidades dessas pessoas.
Então aqui a gente está falando do tal do processo de onboarding, né? Ou do processo de integração, como a sua empresa quiser chamar. Então, além desse processo também ser adaptado à realidade dessas pessoas, é importante que as atividades que elas vão assumir no trabalho também sejam adaptadas às necessidades delas. Porque assim, ó, para elas terem alta performance, elas precisam ter condições de trabalho que sejam minimamente razoáveis, concordam? Então, assim, ó, quando eu vou, por exemplo, em algumas redes de supermercado, eu me assusto porque muitas vezes as empresas colocam pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade de comunicação para fazer o atendimento do cliente, né? Então, assim, será que a gente não teria outras funções em que essas pessoas pudessem usar os seus pontos fortes e pudessem dar um resultado muito maior para a organização? E eu explico para vocês por que isso acontece. Infelizmente, como a gente falou lá na dica anterior sobre a cultura organizacional, na minha experiência eu vejo assim, empresas em que os líderes falam, não, a gente acha que tem que ter inclusão de diversidade, mas para minha vaga, para a vaga da minha área não vai dar. Porque a pessoa vai ter que viajar, porque não sei o quê, porque a atividade é muito complicada. Na próxima vaga a gente inclui, tá bom? E daí o que que acontece? Como os líderes, eles acabam não querendo absorver as minorias, porque não entenderam os benefícios que eles mesmos vão ter com essa inclusão, né? O que que acontece? As empresas vão empurrando as pessoas, infelizmente. E daí quem vai ter que absorver a minoria? O cliente. E não tem nada de errado com isso. Pessoas das minorias podem atender clientes, desde que isso mobilize os seus pontos fortes, que a gente fala nesse canal há tantos anos. Então, quando você fizer a inclusão de uma pessoa, seja ela de uma minoria ou seja ela de uma maioria, você precisa colocá-la numa função que mobilize os seus pontos fortes. E isso é muito, muito, muito importante para todo mundo. Bom, a nossa quinta dica é o seguinte: lembre-se dos benefícios da inclusão de diversidade através do processo de recrutamento e seleção. Porque assim, ó, nenhuma empresa vai fazer a inclusão de diversidade por pena. As empresas fazem inclusão de diversidade porque elas mesmas têm muitos benefícios. Então, assim, ó, se eu contratar todas as pessoas iguais, que pensam igual, o que acontece com a empresa? Ela perde em inovação, ela perde em olhares diferentes, né? Ângulos diferentes sobre o mesmo tema. Ela vai perder inteligência interna, ela vai perder em clima organizacional, ela perde em muitos aspectos que a inclusão de diversidade só beneficia. Então, é muito importante que exista essa educação na inclusão de diversidade para que os líderes e para que a cultura interna se transforme numa cultura de inclusão de diversidade que vai trazer muitos benefícios aí para sua empresa. Então, se a sua empresa precisar de ajuda com o processo de recrutamento e seleção, inclusão de diversidade, ética empresarial, valores organizacionais, né? E a formação de uma cultura de inclusão de diversidade, você sabe que pode contar com a Synchrony. Visita o nosso site synchrony.com.br. E eu queria te dizer também que uma das diversidades com as quais a Synchrony trabalha é a diversidade multicultural. Então eu deixei aqui nesse canal um vídeo sobre expatriação virtual em que eu falo desse benefício, né, da inclusão, da diversidade intercultural aí para sua empresa. Então eu vou deixar o link desse vídeo sobre expatriação virtual aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. Como vai o recrutamento e seleção e a inclusão de diversidade aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!